Boa noite! Boa Olá! noite! Ah, minha querida, que Olá, música Aniele! deliciosa! Estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Não estou te escutando. Não tá me Peraí. ouvindo? Eu tô te ouvindo bem. Tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo Oi? agora? Melhorou Oi? agora. E tu Agora? tá me escutando? Eu tô ouvindo muito bem. Inclusive, essa música é maravilhosa. Ah! É. Boa Hoje eu noite. consegui arrumar e botar uma musiquinha também para poder receber você. Ah, muito obrigada, adoro. Receber as pessoas. Vamos saber, procurar saber se eles estão escutando. Estamos escutando as Nós duas. duas, Cíntia. Ótimo. Beleza. Boa Obrigada. noite, né, a todos. Boa Aniele, seja muito noite. bem-vinda à Ah, Cognita Desenvolvimento Profissional. A gente tem a honra de estar com você hoje conversando, batendo esse papo, né? sim. E a gente Eu que queria muito, né? agradeço. Depois que a gente escutou o teu podcast, a gente ficou doidinha. A gente Eu que tem que... agradeço. Que É bom, uma honra para mim. Eu amei o convite. Eu me senti de verdade muito honrada que bom. por tenho muita admiração pela história das três e Uhum. principalmente por esse projeto que eu acho lindo, que eu já fiquei fã desde o dia que eu soube, que eu conheci. E me senti muito honrada. Que bom. Inclusive, toda a equipe do Fisioterapeuta 4.0 também. Acho que faz muito sentido, né? Os propósitos da gente, do Fisioterapeuta Sim, sim, 4.0 e da Cognita, sim. faz muito Claro. sentido estarmos nesse momento juntos agora. Claro, e a Muito gente tem obrigada. que pensar dessa forma, né? De se unir para mostrar uma fisioterapia, que o profissional fisioterapeuta, ele pode ter sucesso, ele pode alcançar, né, com as habilidades certas, uma carreira de sucesso, né? Então, Isso. é isso que a gente vem lutando, né, É o que a com gente para acredita, mostrar. né, Pepita? Também, Exatamente, exatamente. É preciso acreditar e é preciso ter uma postura diferente para conquistar esse, claro, esse outro cenário, né, que a sim, fisioterapia permite que é possível, né? é A verdade, gente é fala verdade. muito sobre isso. Só que para isso a gente vai ter que ter umas mudanças de mindset, né? A gente vai ter que mudar a mentalidade para algumas coisas. E por isso que a gente pensou, ó, vamos conversar trazer o fisioterapeuta 4.0 para um bate-papo, né? E como eu te conheço, ficou mais fácil convidar você. Foi ótimo. Mas o Douglas e o Tiago estão representados Isso. por você hoje aqui, né? Exatamente. Para quem não me conhece, né? Posso me apresentar. Ó, Pode, Pepita, pode. eu falo demais, 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 demais. Eu sempre que alguém me convida para live, eu digo, olha, se eu estiver falando muito, você me para, por favor, porque eu Tá falo certo. muito. Eu vou dando noção de tempo a você, não se preocupe Pronto, não. tá ótimo. Mas a gente, Bom, inclusive, deixa a pessoa, inclusive, se apresentar. A gente acha que é mais espontâneo e também falar, a gente sabe falar um pouco melhor da gente mesma, né? Então, a gente pode se apresentar, não tem problema nenhum. A gente ah, acredita que é obrigada. melhor dessa forma. Bom, meu nome é Aniele Martins, eu sou fisioterapeuta com muito amor. Uhum. Atuo com a fisioterapia do trabalho desde sempre. Antes de eu me formar, eu já estagiava com a fisioterapia do trabalho e com ergonomia, né? Agora, desde o ano passado, que esse projeto vinha no meu coração e esse ano, em parceria com o Dr. Douglas, que já está aí na live também, eu disse, Sim, ó, eu tenho vontade de fazer isso e ele disse, eu também, por que não? E juntamos e conversamos e falamos com o Dr. Tiago e montamos esse time que está muito bacana, que uhum. é um time, nossa, Fisioterapeuta 4.0, a gente enxerga, a gente vislumbra, sabe? Sim, Muitos voos para esse foguete. uhum. Já estamos montando essa nave, somos todos fisionautas. O Dr. Tiago entrou na live também. Somos todos fisionautas. Por que fisionautas, né? Porque fisionauta é o astronauta que vai, né? O que o Sim, astronauta faz? Ele vai conhecer novos territórios, né? sim. E o fisioterapeuta 4.0, a ideia é exatamente essa.
que o profissional esteja preparado para conhecer esses territórios, para explorar novas áreas, novas situações, mas principalmente que esteja preparado para isso, né? Quando a gente Sim, fala em profissional do futuro, é pensar que o futuro é agora, que a gente precisa se sim, preparar agora para estar preparado para o amanhã, né? A gente precisa sim. começar de agora. É, E por isso que eu falo, e acho que o propósito engraçado, casa muito com o de vocês, né? o slogan, né, da Cognita Desenvolvimento o futuro é você quem faz, né? Ó, E você perfeito. fala muito que o futuro é hoje, né? Vocês falam muito isso. É a construção do que a gente quer mais tarde Do tem que ser a agora. partir de agora, né? Verdade. Exatamente. E assim, nós já estamos, né? Quando eu falo Sim, futuro agora, é porque de fato a gente já enxerga muitas coisas que aceleram essa necessidade de estar preparado para coisas que a gente ainda não viveu. sim, Né? sim, Estamos passando, porque ainda não acabou, estamos passando por um período de pandemia que quando a gente pensa em tecnologia, o quanto essa pandemia não acelerou coisas que as zerou. pessoas Já demorariam muito falavam, né? tempo, né? Só conversavam, demoraria muito tempo para entender, para compreender, ou tecnologias para serem utilizadas, e que agora, essa pandemia em 6 meses, encurtou demais isso. Sim, Então, é uma tendência do futuro, do que a gente achava muito distante, por causa da tecnologia, esse futuro ser encurtado e chegar de fato agora, né? E o profissional fisioterapeuta precisa estar preparado para isso. sim, Ele, sim. uma das enquetes que vocês fizeram, né? Isso, É, se, você acha que alguma atividade que você realiza pode ser substituída pela tecnologia? E aí, como quarenta é e que três ficou? por cento Hã? responderam sim, mas Sim. 57% ainda é descrente, acha que não. É. Que 57% eu achei até alto, né? Assim, porque tem muitas coisas, É. não em relação ao toque, o próprio fisioterapeuta, mas tem muita coisa na profissão da gente que vai ter que ser revista, né? Exatamente. Eu começo a dar o exemplo seguinte. Quem, quem nunca tinha estudado ou participado de uma aula online É. até abril de 2020? Inclusive, A existe muita maioria dessas resistência, né, Aniele, muita das resistência, exatamente. verdade. E desde o ano passado que eu já dava curso online. Desde o ano Entendi. passado que eu já tenho turmas online, né? Porque existe sim as possibilidades. Obviamente, a gente tem que ter muita cautela quando diz. E tem que ter essa flexibilidade mesmo, né? De entender. Quando a gente fala estar preparado, não quer dizer que vai ser só tecnologia, só Uhum. automatização, que você. é, que a gente simplesmente vai acabar, que não vai existir mais profissional. Não é isso. Mas, gente, no português tem robô fazendo cirurgia, né? Sim. Nós agora estamos online, nós fazemos cursos. Eu brinco que à noite no Instagram, né? Se eu abrir o meu Instagram à noite, eu parece que eu estou em um grande congresso e que eu não sei, eu fico perdida em que palestra eu vou O participar, que é porque que eu... alguma coisa eu vou perder. É Não é isso? verdade, é verdade. O que é Então, que eu vou? Para onde eu vou, né? Tem para tanta onde eu coisa vou? boa. Eu acho que o primeiro passo, quando você falou em mindset, o primeiro passo para o profissional, para o fisioterapeuta entender que precisa se preparar, é ele começar a enxergar quais coisas ele realiza no dia a dia que vão sim ser automatizadas, que vão sim passar a ser um software, a ser uma inteligência artificial que vai fazer. E olhar isso não é olhar no desespero, pensando que, ai meu Deus, eu vou ficar sem trabalho, eu vou perder. Não é isso. Não é aterrorizar. É É, usar isso ao nosso favor. E quando sim, a gente se antecipa, né? A ideia de pensar que o futuro é agora é se antecipar a isso, né? claro. É exatamente essa necessidade. Então, por exemplo, eu falo muito assim: se você enxergar no seu dia a dia algo que você faz de forma repetitiva, isso aí é uma chave para ser automatizado. Sim. Isso é uma chave para ser automatizado. Então, por exemplo, o que é que a gente faz de forma repetitiva? A gente escreve o prontuário do paciente, né? Uhum. É repetitivo isso. Todo É, paciente que chega, nome,
endereço, perere, perere, perere. Muitas clínicas ainda são no papel e na caneta, né? E isso é a condição de ser automatizada facilmente. E que não Isso. precisa de um custo muito alto, né? A gente Uhum. pode ter um prontuário digitalizado, um prontuário eletrônico, né? E existem softwares gratuitos para isso agora, né? Uhum. Outra coisa que a gente faz que é repetido assim na clínica e que eu acho... Eu tenho até um pouco de medo de falar, porque às vezes as pessoas, esses 57% que acham que não, né? Podem ficar Uhum. chocados. Mas, por exemplo, se você recebe muitos pacientes com tendinite e você tem um protocolo igual para todos, se você hoje não traz uma diferenciação para o teu paciente, isso vai ser automatizado. Facilmente, gente, alguém vai construir um aplicativo onde a pessoa vai colocar tendinite de quê? De supraespinhoso. Ele vai só clicar, tendinite, supraespinhoso, e já vai vir uma lista do que é para aquela pessoa fazer. Então, o que é que não vai ser automatizado? A nossa humanidade. Aquilo que é do ser humano, que é inerente ao ser humano, de verdade, que é a humanidade, nenhuma máquina vai conseguir capturar a nossa humanidade. Inclusive, a segunda enquete, a gente perguntou qual a habilidade que na realidade as pessoas achavam que o profissional da saúde, né, deveria... Deixa eu ver aqui. Quais as habilidades que eles deveriam, o profissional da saúde deveria manter ou ter, né, Sim. sempre, Ou desenvolver, ou né? desenvolver. E aí, quem ganhou, né? Empatia e resiliência foram as mais citadas, né? Que é o que você estava Perfeito. trazendo agora, essa questão da humanidade. Isso. Realmente é insubstituível. E a questão da resiliência, que na realidade é uma habilidade que a gente sabe que é necessária nos dias de hoje, principalmente nessa questão Sim. da pandemia, né? Os mais fortes é que vão Isso. resistir, né? Isso. Isso. Então, foram as mais citadas. Mas outras citadas foram flexibilidade, Que tem muito a ver com a e resiliência, né? é, Acho que quem fala um está falando pensando no outro, né? pensando no outro, É. gostar de pessoas, né? Sim. Ter habilidades com pessoas, a capacidade de se reinventar foram as outras citadas. Mas Perfeito. empatia e resiliência foram as que ganharam. E já que a gente entrou nesse assunto, né? Eu tô falando muito, Pepita, pode falar. Não, não. Na realidade, assim, eu acho que a gente já pode emendar para a primeira pergunta que a gente Sim, tinha visto. Porque, assim, enquanto cognita, a gente acredita muito que as relações, uma boa gestão de pessoas, é o que mantém muito uma empresa. Na realidade, as pessoas são o maior bem de uma empresa, né? Então, isso. a gente acredita muito que as habilidades e competências, né? O lidar com o outro, saber ter uma liderança, trabalhar essa liderança, não só entre os colegas de equipe, mas também com o cliente, né? De ter essa Sim, empatia, perfeito. de ter essa flexibilidade, ter essa É, resiliência. Então, a gente acredita muito que isso é possível, tá? Então, por isso que a gente vem trabalhando muito com análise comportamental, porque a gente acredita que para você se organizar para um futuro, você vai ter que se entender primeiro, né? E na sim, análise comportamental, geralmente a cognita consegue perceber habilidades e as competências. Às vezes tem pessoas que tomam um susto, assim, porque tem habilidades e competências que já é nato e ele não utiliza, né? E que seria exato. muito bom para realmente aumentar algumas questões validadas dentro de uma relação de trabalho. Então, assim, a É. primeira pergunta, né, que eu acho que aí você pode desenvolver, e aí a gente pode trazer a questão do fórum, que vocês tanto falaram no podcast É. 4.0, né, das habilidades do futuro, que diante das tecnologias, quais as habilidades discutidas no Fórum Mundial ONU sobre o profissional do futuro. A gente sabe que algumas que foram citadas aqui, elas já estão, né, Isso. encaixadas dentro. Exatamente. Mas quando eu Exatamente. leio aquele documento da ONU, a gente olha assim, o servir é uma coisa que, né, me encantou, porque É. a nossa profissão tem tudo a ver, né? Isso.
a orientação Exatamente. facilita Assim, a porque criatividade, eu o comecei senso a crítico. falar quando eu comecei a estudar sobre o profissional do futuro. Como eu cheguei, né, na fisioterapia do futuro? Como eu sou fisioterapeuta do trabalho, eu estudo o trabalho. Uhum, Então eu comecei a estudar isso e comecei a perceber que a nossa profissão é a profissão do futuro. Porque uhum, todas as 10 sim. habilidades que ele traz de mais, né? Para quem E que não são escutou o lindas. podcast, né? Para quem não É. escutou o podcast, deixa eu, Aí você o pode Fisioterapeuta desenvolver agora. 4.0, obrigada. O Fisioterapeuta 4.0 é um podcast atualmente e que no episódio 8, 7 ou 8, Tiago, Douglas, por favor, me ajudem aí que eu não lembro qual foi. Nós fizemos ao vivo pelo YouTube, está no YouTube gravado e nós Isso. discutimos o futuro do profissional do futuro, fisioterapeuta do futuro. E lá eu mostrei as 10 habilidades que o Fórum Econômico traz. O que aconteceu? Todos os anos, é o 7, obrigada, Wagner, episódio 7. Todos os anos, acontece uma reunião, né, de vários empresários mundiais para construir um documento pensando no trabalho futuro. E aí, eles começaram a perceber que eles não tinham certeza do que seria esse trabalho futuro. Porque as mudanças estão acontecendo tão rapidamente que eles não conseguiriam prever daqui a 10 anos o que seria, quais seriam as profissões, né? Porque sempre era assim, quais as profissões emergentes, né? Medicina, Sim. engenharia, advogado, né? Esse fórum, ele sempre trazia dessa forma. E aí eles perceberam que eles não conseguiriam colocar dessa forma com uma certeza muito grande, porque a tecnologia estava numa velocidade tão grande que seria impossível prever daqui a 10 anos o que aconteceria. Então, o que eles pensaram? Então, agora a gente vai pensar, já que a gente não consegue pensar na profissão, a gente vai precisar pensar o que o profissional vai precisar constituir nesse processo para chegar lá daqui a 10 anos e estar preparado para qualquer que seja o cenário. Então, eles começaram a listar e tem essas 10 principais habilidades, que eu vou falar um pouquinho sobre elas. Eu sempre anoto, porque é muita coisa. E eu enxergo a fisioterapia, eu enxergo o ser fisioterapeuta dentro das 10. Porque, primeira, criatividade. Né? Quem nunca, na faculdade, não inventou uma forma de fazer um exercício, não inventou um método, né? Um jeito de melhorar a amplitude do movimento. Quem não passou por esse processo na universidade, né? Então, a criatividade é inata do fisioterapeuta. Então, porque falta recursos, porque trabalha numa clínica do SUS, no interior, adaptações, órteses, né? A terapia ocupacional, que dá um show nessa área, né? Então, a criatividade é do fisioterapeuta. Então, a primeira coisa, né? Nós temos sim, e eu enxergo muito claramente quando eu dava aula na universidade, né? Até ano passado eu dava aula na universidade, e eu via processos repetitivos que eu já enxergava ali uma possibilidade de automação, de automatização, mas ao mesmo tempo, todas as habilidades que o fórum aponta são inerentes da fisioterapia. Sim. Então, criatividade, originalidade, iniciativa faz parte do ser fisioterapeuta. Sim. Claro que muitas vezes o sistema, né, confunde esse profissional e ele acaba se tornando mais um robô, né? Mais uma pessoa que está repetindo um processo, repetindo um protocolo de tratamento. E nessas condições a gente vai precisar rever e pensar o que eu quero para o futuro. Porque esse profissional que só repete, ele não fará parte, né? E, então, criatividade é inerente do fisioterapeuta. Sim. O outro, né, que é o pensamento crítico e análise. Poxa vida, né? Pensamento crítico, primeira coisa, pensamento crítico não é fácil desenvolver. Não é fácil. É preciso que você tenha muita leitura e muito conteúdo. E aí eu já puxo
outra habilidade, que é a aprendizagem ativa e a estratégia de aprendizagem, né? Quando você tem uma aprendizagem ativa, que é aquela que você senta, estuda, ou escuta, ou assiste, aprende, capta aquilo, coloca em prática, sem necessariamente você ter um mentor para te orientar, né? Sem ter necessariamente um professor que diga, faça isso, isso, isso e isso. A ativa, essa aprendizagem ativa, ela é justamente para que você saiba desenvolver por onde começar o teu raciocínio lógico, construa o teu pensamento crítico, faça análise dos teus dados, né? E aí eu queria citar aqui que eu vejo muito pouco isso em clínicas de fisioterapia, mas eu sei que vocês fazem na de vocês, e eu sou fã da Pepita Duran, e fiquei super feliz que somos vizinhas aqui em Caruaru. Que eu sei que vocês fazem, que é analisar os dados. Então, uma clínica hoje, por exemplo, que não tenha índice de satisfação dos seus clientes, né? Porque a gente tem que enxergar que o nosso serviço é um negócio. Quando a gente enxerga o nosso serviço como um negócio, a gente começa a se posicionar diferente, né? O fisioterapeuta não é a Madre Teresa de Calcutá, que vai fazer gratuitos serviços. Até pode, né? Você pode até decidir isso por você, mas o teu negócio é um negócio. Você tem que saber cobrar justo, tá? E o referencial para a gente usar como referência para cobrar, né? Para pensar os valores do nosso serviço, mas também analisar os dados. Então, índice de satisfação, tempo que o teu paciente permanece na clínica. Por que isso? Porque tempo é valioso, né? O que é que irrita mais? Pelo menos a mim, para vocês terem ideia, semana passada eu fiz uma consulta online. Eu fui a paciente com o médico. E o médico atrasou 2 horas. Eu não estava preparada para esperar 2 horas por uma consulta online. Porque geralmente você vai para o consultório, você está preparado. Então você já leva uns livros, você já leva um material para você fazer nesse período, né? Eu não estava preparada para esperar 2 horas. Ou seja, quanto tempo passa de espera? Quanto tempo demora suas condutas? Quantas condutas terapêuticas você faz para cada tipo de tratamento? Tudo isso é indicação, né? É indicador, né? A gente chama KPI, ou indicador, ou dados. Você tem que levantar esses dados para você conhecer a sua empresa, conhecer o seu cliente e tomar medidas. Tomar atitudes. Então, o pensamento crítico e a análise de dados é justamente isso. E vejam bem, nós já estamos dentro de do Big Data, né? Nós já estamos dentro desse processo de ter tudo computadorizado. Todo mundo pode naturalmente pegar no celular e ver quanto tempo passa em cada aplicativo do aparelho. Isso é o Big Data, né? Isso é o grande dados, né? Sim. Então, a gente precisa trazer isso para a nossa empresa. Então, pensamento crítico, análise, né? A ideia da fisioterapia baseada em evidência, isso é riquíssimo. Isso é riquíssimo. Eu acho que foi um grande salto da fisioterapia. A fisioterapia intensiva, né? A UTI. Eu acho que eles são uns professores nessa área pra gente. De indicador, de fisioterapia baseada em evidência. Então, essa aprendizagem ativa, esse pensamento crítico, essa análise, tudo isso faz parte de quê? Da gente ter um posicionamento mais profissional, né? E que isso ninguém vai roubar, nenhuma máquina vai tirar. Isso, porque é tudo muito... É um emaranhado, né, de situações, assim. Isso. E aí já vem a outra que eu gosto demais, que é a inteligência emocional. A inteligência emocional são várias habilidades dentro dela mesmo, né? Porque começa com o fisioterapeuta se conhecendo. E aí, né, esse autoconhecimento é muito importante. Imprescindível, né? É imprescindível. E eu falo assim, todas essas habilidades, elas são no gerúndio. Em desenvolvimento. É um processo. Ninguém está acabado. A pessoa mais criativa do mundo, um palhaço, um humorista, que é super criativo, ele não acabou com a habilidade da criatividade e dizer assim, isso aqui eu já sou muito bom, não preciso mais. Já tô pronto. Ninguém fica pronto, né? É um processo.
Então, o Isso. autoconhecimento é um processo. O controle emocional, que a inteligência emocional ela é baseada em autoconhecimento, controle emocional, identificação das emoções do outro, e aí vem a empatia, né? Sim. E a habilidade no relacionamento interpessoal. Então, tudo isso constitui a inteligência emocional. Sim. Então, vejam que não é fácil você ter inteligência Sim. emocional, né? Verdade. Horas você consegue agir com, horas talvez não. Mas isso é uma habilidade que você vai desenvolver, né? E aí é muito importante que a gente tenha essa sensibilidade, essa inteligência emocional para lidar com as nossas emoções, com a emoção do nosso paciente. E é isso que vai... eu vejo que é isso, o olho no olho com o paciente. Sim. É isso que ninguém tira. E é isso que faz o paciente dizer, eu quero ficar com a doutora tal, Sim. né? Porque ele criou ali aquele vínculo de empatia, aquele vínculo que ele sente a emoção dele assegurada e confortada pela sua inteligência emocional. É o diferente, né? É a diferenciação do profissional. Exatamente. É a diferenciação do profissional, sem dúvida. Então, já falou de aprendizagem ativa, Sim. criatividade, pensamento crítico e Muito análise crítico. e inteligência emocional, né? Isso. E aí vem o outro que é o raciocínio e resolução de problemas e ideação. Resolução de problema é algo que eu enxergo assim, que logo, logo a gente vai abrir o LinkedIn e vai ter assim, vaga para gerente de soluções de problemas. Porque quem não lida com problemas diários? Né? Acho que a grande questão são os problemas diários, assim, os problemas complexos. Que você, para resolver problemas complexos, você tem que ter um repertório por trás. É tanto que é bem simples a gente ver isso, né? Você conversar com um recém-formado, tem aquela angústia, tem aquela ansiedade. Você conversar com um profissional experiente, ele vai dizer assim, não, calma, vai dar tudo certo. Sossega o coração, né? Tudo se encaixa no final. Por quê? Porque essa pessoa já viveu a experiência desses problemas complexos. E aí, eu sempre falo isso, que eu tô ficando boa em resolver problemas dos outros. Por quê? Por que eu tô ficando boa em resolver problemas dos outros? Porque eu tenho sempre me colocado na posição de que quanto mais problemas eu ajudar ou eu conseguir resolver, maior vai ser o meu repertório. Então, problemas simples, quando eu juntar, eu resolvi problemas complexos, né? E aumenta o meu repertório. A minha atuação, que é a fisioterapia do trabalho, eu lido com problemas complexos de muitos clientes, né? Não é só um cliente, são problemas complexos de muitos, né? Então, uma empresa que tem 35 pessoas doentes. Então, é um problema complexo, né? E mais 100 que estão expostos a adoecer. É um problema complexo que a gente precisa pensar em solucionar. Então, como é que a gente melhora essa situação de ter um repertório para solucionar problemas? Com a experiência, vivendo, né? Errando, consertando o erro rapidamente. A flexibilidade vai exigir isso, que a gente vai... Eu percebo que já existe... Tá me ouvindo bem? Tá chiando aqui para mim? Tá tudo certo? Pronto. Eu percebo que já existe uma colaboração e um não julgamento no erro. Já existe hoje em dia um certo acolhimento para a pessoa que errou. Mas existe uma exigência para que a pessoa conserte esse erro rapidamente. Então, isso faz o quê? Faz você viver experiências, né? Então, E muitas vezes os líderes, eles não dão feedback, né? Eles não dão feedback para que o colega ou as pessoas de sua equipe se revejam, né? Se organizem. Eu vou analisar isso aqui, realmente eu não tinha pensado assim. Enfim, eu acho que o feedback ele é super importante. Perfeito, né? perfeito. E aí vem para a liderança e para a influência social, né? Que é a gestão de pessoas, né? É a gestão de pessoas que você faz maravilhosamente bem. Eu gosto. Eu tô dizendo, eu sou fã mesmo, de verdade. Eu sou fã da Pepita Duran
da equipe da Pepita Duran. Tô falando Pepita Duran como empresa, né? Sim. Como empresa. Eu sou muito fã. O que eu enxergo de uma boa empresa, eu vejo lá com vocês. A liderança, tem gente que coloca liderança, líder, como um cargo, né? Na verdade, não é. Liderança não é um Isso. cargo, liderança é uma habilidade. Tem pessoas que são líderes, que influenciam outras pessoas e que não estão em cargos de gestão, né? Não são supervisores de equipe, não, eles são pessoas que se for pela linha hierárquica vertical, eles estão no último patamar, né? Sim. Mas são pessoas que têm uma postura de liderança. Sim. Sim. E aí, essa é uma habilidade que a gente precisa ter. Por quê? Porque a gestão de pessoas ela é muito difícil. Ela precisa passar por um conhecimento interno e uma vontade, um querer de conhecer o outro, né? Sim. Porque quando você faz isso, é você estar igual por igual com a outra pessoa, você está aberto a entender e está aberto a ouvir. Porque não adianta você ter o melhor profissional, se você líder não escuta esse profissional. Do que adianta você contratar o melhor fisioterapeuta para a tua equipe se você talha essa pessoa, se você não deixa essa pessoa revelar o potencial dela, né? E aí, Sim. isso tudo é gestão de pessoas, é liderança, é o fazer ao invés de só falar, né? É o ser ao invés de só fingir e o blá blá blá, que é a ideia do testemunho, né? Do exemplo. Então, são habilidades que a gente vai precisar sim desenvolver para manter-se no mercado de trabalho, para manter-se saudável, né? Saudável. E eu falo muito assim, ensinar pelo exemplo. Eu falo muito o seguinte: quando a gente lê essas habilidades, pode até dar um certo desespero de, meu Deus, por onde eu começo? Né? Mas começa respirando e entendendo que tudo isso é um processo. É um processo que você começou a querer, já é uma atitude, né? E começou a buscar desenvolver tal habilidade, já é outra atitude. Então, primeiro respirar, né? Que tudo vai seguindo aos poucos. E aí ficou aqui ainda a análise e avaliação de sistemas, né? E negociação. Sim. É falar de negociação. Negociação é uma habilidade muito complexa para o perfil do fisioterapeuta. Sim. Porque a gente tem um hábito de se colocar como o profissional. Primeiro, né? É um profissional que espera o médico enviar. E não é. Nós somos profissionais de primeiro contato, né? Então, essa postura da espera já diminui a nossa posição de negociador. Sim. Não é isso? A outra situação é que a gente é muito submisso aos planos de saúde. Então, a gente não aprende a negociar. A gente simplesmente acata o que o plano de saúde determina. A outra situação que eu vejo é o medo de que, se eu cobrar, se eu não aceitar plano de saúde, o meu paciente vai ter que me pagar à vista. Quanto eu vou cobrar? Porque o meu colega cobra R$ 20 e aceita R$ 20 por cada conduta terapêutica. R$ 20 eu não pago nem a energia, enfim. Então, negociar é uma habilidade que é muito... que a gente vai precisar desenvolver muito para chegar onde nós queremos chegar. Pode falar, Pedro. Anne, inclusive, assim, a Federação Nacional, né, das Empresas, acho que ela vem, que é a FenaFísio, ela vem trabalhando muito isso na categoria da fisioterapia, né? Sim. Na realidade, essa orientação de não se submeter, né, às operadoras, mostrar o seu valor, né? Então, hoje a gente tem planilha de custo para ir para uma negociação, coisa que a gente não tinha no passado. Sim. Né? Então, eu acho que essa posição e a Punira colocou aí, acatar o que os planos determinam, é um erro, pois existem normas hoje para isso, né? Então, tem a ANS, que a gente pode buscar
né, as normas da ANS para nos ajudar nas negociações. E quando você mostra o seu valor, a sua diferenciação de trabalho, né? Você está ali, olha, eu tenho tantos casos, houve uma melhora de tanto, né, o Exato, meu custo na sessão é esse, tem isso. Então, exato. hoje, o fisioterapeuta, ele tem que realmente se preocupar com isso. Se ele não se preocupou, na realidade, ele já deveria estar antenado que já existe pessoas fazendo isso, entendeu? Exatamente. Eu falo assim, eu até dou um exemplo, tem um podcast que eu falo, Uhum. que eu estava negociando com um cliente, com uma empresa, e quando eu entreguei a proposta, ele disse que já tinha uma proposta que era 60% a menos que a minha. Ah, Porque ele iria me contratar, né? Porque ele iria me contratar. sim, E aí, era um cliente, é um cliente, ainda hoje há 7 anos eu tô com ele tá comigo, né? A parceria. sim. Ele vende calça jeans. E quem conhece aqui a região, né, Pepita? Calça jeans Uhum. tem aos montes, né? E Sim, aí eu sim. disse assim, quanto é essa calça jeans? Aí ele disse, minha calça jeans é R$ 180, R$ 120. Aí eu disse, 180. E se eu for aí na feira, quanto é que eu compro a calça jeans? Na época, você encontra uns R$ 20, R$ 20 você compra uma calça jeans aqui. Aí eu disse, bom, por que eu vou comprar a sua calça jeans e não a de R$ 20? Porque a minha tem um tecido melhor, tem isso, tem aquilo. Eu disse, pois então Sim, pronto. Eu sei o meu valor, porque é o meu 60% a mais do que o outro. sim, sim, E essa necessidade que a gente precisa entender, né? Quando o sim. paciente está lá na conduta terapêutica, ele não está pagando simplesmente a hora do trabalho ali. Ele está pagando o tempo que a O gente tempo, estudou. Ele está sim, pagando o nosso preparo. Ele está pagando a estrutura, né? Ele está pagando a sim, limpeza do local. Ele está pagando o atendimento. Ele tá pagando tudo, gente. Se você não coloca isso na tua planilha, você sim, vai ser aquele profissional que vai dizer: a fisioterapia não me dá dinheiro. Mas não coloque o nome da fisioterapia nisso. Você precisa saber se quanto você rever. vai cobrar. Isso. Porque eu fico bem indignada. Inclusive, Dr. Douglas, Dr. Tiago, ele colocou aí, eu fugi dos planos, Douglas já fugiu do plano de saúde também. E no último episódio que a gente gravou, a gente ficou tão eufórico assim, que a gente ficou, sabe, chateado. Gente, a fisioterapia tem uma história, tem um nome. É verdade. A gente tem que honrar isso, a gente tem que valorizar a nossa Sim, profissão. sim, O quanto a gente faz de bem, de positivo na vida de uma pessoa. Pra gente é verdade. desvalorizar desse jeito, né? Ir para uma conduta fisioterapêutica que é o mesmo valor da manicure, não tô desvalorizando a manicure. Mas a manicure não precisou estudar no mínimo 5 anos de uma faculdade para fazer aquela unha. Né? Ela fez os cursos dela e ela vai cobrar por isso. Sim, Mas talvez a gente tenha que aprender com ela a valorizar o nosso trabalho. Né? sim, Então, assim, a gente precisa valorizar a nossa história e colocar essa história também no patamar de negociação. Né? sim. E eu me preocupo às vezes com isso, assim, né? Imagina se todo mundo sair do plano de saúde. Das duas coisas, uma coisa ou outra vai acontecer até o processo regularizar, né? Primeiro, a gente vai precisar, a população vai ficar sem o serviço, Sim, né? sim. Mas ao mesmo tempo o plano de saúde vai começar a valorizar a gente. É, porque está Então, dentro do rol, né? Está tá dentro do dentro do rol. rol. Então, eles vão precisar Eles negociar com vão a precisar. fisioterapeuta. Mas por que não negocia? Porque não tem esse acordo, não tem esse poder, né? Isso. Essa postura de negociação. É. Então, a gente. E é engraçado que ontem um colega de outra, não era daqui de Pernambuco, ele colocou no grupo da Cena Física. Gente, eu vou fazer uma negociação, quais são os aspectos importantes? Porque o que a gente precisa é treinar as pessoas para isso. Você tem que, se você vai negociar com uma operadora, você tem que fazer isso, 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 e a gente foi listando e organizando o pensamento dele para ele saber. Então, os mais experientes nas negociações é que realmente... E tem negociação, Aniele, que hoje acontece a nível nacional, né? A gente já foi retirada, para você ter ideia, de operadoras por brigar lá Uhum, dentro. Então, uhum. existe um grupo preocupado com isso. E, na realidade, se conhecer a história da fisioterapia, né? Se preocupar com a qualidade, tem que realmente ir vendo dessa forma.
né? Que a gente não pode deixar as operadoras fazerem o que elas vinham fazendo. Né? Exatamente. E tem outra coisa também, assim, às vezes a pessoa não sabe como. Quando você fala assim, a gente tem que educar, eu concordo plenamente. Mas ao mesmo tempo, o profissional tem que ter essa postura, né? iniciativa, e essa iniciativa de buscar, de procurar, né? É muito fácil eu estar aqui no meu lugar, só reclamando, porque é isso Sim. que muitos fazem, né? Só reclamo, só cobro para outras pessoas fazerem. Gente, vocês têm autonomia para ir lutar e para se É uma associar a uma profissional. FENAFIS, a um Isso. sindicato, a buscar um conselho se achar que está com alguma condição indevida, né? Todo mundo Hoje tem essa posição, essa liberdade. existe instituições para ajudar, né, o profissional. Existem Exatamente, instituições. existe. Exatamente. É. Então, tem que ter essa atitude de ir procurar, né? Sim. Mas é Vamos muito bom voltar. esse assunto. É muito bom esse assunto. Então, nós falamos, né? Vou revisar Isso é aqui. um outro bate-papo, isso Um dá um outro outro bate-papo, bate-papo. né? Exatamente. Mas a importância Então, das habilidades. do movimento associativista, né? É Sim, importantíssimo, e a né? Ter Polina conhecimento de colocou. gestão, associativismo, conhecimento de gestão para poder realmente vencer, né? Criar aberturas de mercado, enfim. Exatamente. E a gente aqui em Pernambuco, nós estamos numa posição bem confortável, porque nós temos um conselho bem atuante, né? E Sim, quando eu sim. precisei, o conselho me acolheu. Então, se a gente pode dar uma dica, é isso, né? Colaboração, colaboratividade. Existe um termo chamado cross-brand, que é o cruzamento de marcas, mas ao mesmo tempo existe as collabs, existe a Sim, colaboratividade, existe o associativismo. sim. Não interessa como você chamar, o interessa é que você não fique só. É É verdade. importante que a gente faça esses apoios, que a gente tenha uma rede de apoio e que a gente seja uma rede de apoio para os outros profissionais, né? Hoje um colega Sim. mandou, como é que você faz o seu site? Como é que você fez o seu site? Eu preciso fazer um site. Precisa, todo mundo precisa ter um site. Você não pode Claro. contratar alguém para fazer, você faz, tem sites para serem feitos, você mesmo vai lá, super intuitivo. O meu fiz assim, fui ensinar ela a fazer. E por que não? E ela é concorrente direta minha. Mas não é isso que Claro. a gente tem que enxergar. Uhum. Porque quando todo mundo sobe a régua, a gente fala muito isso assim, eu subo a régua. Porque quando a gente sobe a régua, todo mundo cresce, todo mundo vai junto. Porque não adianta um cobrar R$ 100 Claro. e ter outro que cobre R$ 20. Porque a média vai estar sempre puxada para baixo. E as experiências dos pacientes que vão para o de 20 e R$ 15 vão ser negativas. Então a gente Uhum. precisa puxar a régua para cima, Essa que vai régua todo mundo, lá né? Que para sobe cima. todo mundo. Lá para cima. Então, acho que das habilidades, a gente já Atividades. citou todas. Já citamos todas as Isso. habilidades, ó, aprendizagem ativa, Foi. criatividade. Acho que citamos todas. Faltou programação e tecnologia. Faltou só uma, que é a programação e tecnologia, o design, Sim. a automação. O que eu acho, né? O que eu acredito que a gente tem que fazer com relação a essa habilidade. Primeiro, Certo. eu escuto muito isso. Eu e tecnologia a gente não dá certo. Eu não tenho habilidade. Esse pensamento já trava qualquer possibilidade de você ter uma boa relação Verdade. com as novas tecnologias. Não é isso? Então, assim, ok. Você não tem, vamos construir, né? Deixa eu parar, deixa eu enxergar, deixa eu ver como é que funciona. Vou tentar, vou errar, vou tentar, vou errar. Naquele erro eu não caio mais. Então, vamos construindo uma melhor relação com a tecnologia, porque é o futuro. Não dá mais, né? Pra gente viver sem a tecnologia. É o futuro. Isso aqui que Sim. estamos fazendo é uma tecnologia, né? Isso. E tá todo mundo aí colocando hashtag eu subo a régua. É essa hashtag que a gente usa mesmo. Hashtag eu subo a régua. Eu subo a régua. Eu subo a régua. Desculpem quem não, mas eu subo a régua. Ô, Raniele, Diga lá.
E pensar que nesse fórum econômico, né, ele não foi agora, nem há um ano atrás, ele foi há mais ou menos, acho que uns 4, 5 anos atrás, né? Em É, que eles estavam pensando naquele momento. Veja que as habilidades eram em vista do futuro diante de uma isso, mudança de tecnologia. isso. Congelou a minha imagem aí, não foi? Foi, congelou. Mas o teu áudio Mas, tá. Pepita? oi, Agora tá sim, me tô te escutando? ouvindo. Ah, Tô sim, tô lhe ouvindo. pronto. Foi alguma coisa aí, a internet deve ter dado uma... Então, Essas tecnologias. é, então, vê, então isso já se pensava há alguns anos, naquela época era futuro para eles, né? Mas Isso, muito dessas habilidades que você conversou aqui com a gente, elas já são necessárias para um hoje, porque com a pandemia, como você disse, antecipou, né? Você tem que se adequar ao uso da tecnologia isso. e dessa era digital. Então, enfim, tem muita coisa dessas habilidades que já está acontecendo, né? E que se pensava que era uma coisa ainda mais Totalmente. para frente, Totalmente. Quando eu falo né? assim que é agora, é porque é agora, gente. Se você É, for enxergar, se você olhar numa visão mais panorâmica assim, não dá mais, por exemplo, para um profissional não ter uma rede social. Não importa qual que você vai trabalhar, mas você tem que trabalhar com a rede social. uhum, Não dá mais para o profissional ter uma conduta repetitiva sim, igual para todos os trabalhadores, né? A gente precisa entender que agora nós estamos com vários tipos de clientes de várias gerações, né? Eu sim, ia falar isso lá no começo, mas agora nós temos geração é, dos baby boomers, nós temos Y, Z, X, sim, nós temos sim, a nova geração agora. Nós temos pacientes e clientes de vários tipos de geração. Então, se você sim, não se adequa, o que vai acontecer? Aqueles pacientes que só têm a habilidade de procurar o profissional, ligando para o plano de saúde, vendo o livrinho do plano de saúde, quem está lá cadastrado, ele não vai chegar até você. Você precisa captar esse cliente de alguma forma, né? sim, Então, a gente tem que enxergar dentro desse panorama quem são os nossos clientes e sim, estar preparado para lidar com as diferenças dele. Aí é onde está a é, flexibilidade, aí é onde está sim, a resiliência, né? A sim. flexibilidade tanto cognitiva quanto comportamental. Você A saber lidar com inteligência essas. emocional, A né? inteligência emocional, de você enxergar como você vai captar, né? Ah, ninguém mais escuta rádio. Depende. Se você for geriatra, se você for fisioterapia da geriatria, só estão na rádio. Né? Só estão na É, rádio, essas pessoas verdade. estão ouvindo rádio. Então, talvez rádio seja uma forma que você possa captar, né? Ah, mas é Sim, muito sim, caro você fazer propaganda na rádio. Aí eu vou dar uma dica, né, para todo mundo. US$ 1 milhão agora, essa dica vale. As sim, sim, rádios, sim. elas precisam de pessoas para serem entrevistadas, porque é muito difícil montar conteúdo de rádio, né, de programação Sim, jornalística. Então você vai lá, se apresenta, dá o seu telefone, diz do que você tem competência para conversar. Quando você está lá no programa da rádio, eles dão naturalmente o número do teu contato, do teu consultório, o seu número particular. E em seguida você recebe 3, 4, 5 ligações. Eu falo e isso por assim. experiência própria. Porque a minha primeira especialização é a gerontologia. E eu ia muito na rádio falar de idoso, eu ia muito falar da saúde do idoso e recebia muita ligação. Então, quem é o teu público? Conhece o teu público, saiba como chegar até ele, Uhum. né? É agora, gente, não é mais para amanhã. O futuro é agora. É. A mudança de mindset. O que é mindset? Mindset, mais de 8, mais de quantos você quiser. É Isso. preciso mudar agora. E não é só ter a iniciativa de mudar de configuração do seu pensamento, mas é ter a acabativa de ter atitude. Porque não adianta eu querer fazer, ter a vontade e não fazer. E não fazer. Sim, Porque não adianta você ter a sim, faca e o queijo na mão se você tem fome de comer. Tem que ter a acabativa, tem que ter a atitude. sim. Tem que fazer Tipo, agora, porque o futuro é é, agora.
Pronto, a gente tem ainda 9 minutos. Aí tinha uma segunda pergunta, que era, nesse momento atual, por que é importante sabermos nossas competências, nossas habilidades, né? E se você acredita que é estratégico para um profissional como um fisioterapeuta, que acho que é o que a gente tem mais hoje aqui como público nos escutando, o que é que você acredita como estratégico para que ele pense no futuro? Bom, primeira coisa é que você, se você pensa agora, todo mundo que está ouvindo a gente, qual é a tua idade? Agora pensa daqui a 10 anos, qual a tua idade? Esse momento, você ainda vai estar trabalhando, você vai estar no mercado de trabalho, sim ou não? Pronto, se você sim quer estar, então você vai ter que mudar e começar a mudar agora, né? E o que você pode fazer? Começar a gerenciar e a olhar a tua profissão como um negócio. Porque somos um negócio. Se você for um profissional autônomo, você ainda é um negócio. Se você atende em domicílio, você é um negócio. Então, é verdade. olhar para o teu... Para o autônomo, se ele está só, ele é a empresa. Ele é a empresa dele. Isso, né? Exatamente. De todo jeito, nós somos um negócio, né? E pensar o que você quer para o seu negócio, para você, nessa gestão de carreira. Obrigada, Wagner. O que você quer ser? Como você quer ser? Eu fiz um exercício que eu aconselho todo mundo a fazer. Escreva uma carta para você. Quando eu tinha 30 anos, hoje eu tô com 32 anos, quando eu tinha 30 anos, eu escrevi uma carta para mim aos 40 anos. Então, eu estou construindo. Se você não chegou no teu objetivo, ok, não se culpe. Se culpe se você não fez nada para caminhar nesse caminho para chegar no objetivo. Né? Tem que ter, toda caminhada começa no primeiro passo, já diz o nosso poeta. Toda caminhada começa no primeiro passo. Então, esse passo precisa ser dado. A outra coisa que eu acho que o profissional não pode fazer é comparar o capítulo 10 de alguém com o seu capítulo 1. Então, Pepita está no capítulo 20 de uma história incrível. Eu estou no capítulo, sei lá, eu tô pequenininha, meu Deus. Eu tenho que caminhar tanto ainda, Jesus. Mas a gente não pode comparar, porque cada um tem uma história, tem um momento de vida, né? Tem uma exigência diferente da vida. Então, enxerga, né? Olhar. A ideia da gente construir um caminho para o futuro é entender que precisa ser trilhado agora. Então, eu acho que é isso que o profissional tem que fazer. Falei demais. Não, tá ótimo. Inclusive, assim, quando algumas pessoas perguntam, meu Deus, como é que é essa história de cognita, né? Desenvolvimento profissional? Você já tem tanto trabalho como fisioterapeuta, tem as empresas, enfim. E aí eu digo, na realidade, o projeto Cognita é de 3 fisioterapeutas, né? Que querem ajudar outros fisioterapeutas, na realidade. Assim, tem dicas importantes que a gente passou, né, pelo caminho, nesses 30, que realmente eu estou fazendo 30 anos de formada esse ano. Então, tem dicas importantes, coisas que eu fiz, que eu não devia ter feito, e que eu aprendi com o erro, né? E coisas que o caminho é válido elaborar. Então, por que não? Então, o projeto das 3 fisioterapeutas justamente era isso, né? Era a gente poder mudar o mindset do profissional que acha que é a fisioterapia o problema, né? Quando, na realidade, a culpa não é da nossa profissão. A nossa profissão é belíssima. E tem muita gente de sucesso, tem muita gente fazendo sucesso, tem muita gente bem, e que eles precisam entender que mirar, né? E que a carreira é feita por nós, né? A gente tem que gerir essa carreira, né? Ir atrás de horizontes. Então, a Cognita, ela tem dentro dos seus serviços, né? Esse trabalho com a questão da gestão de carreira. É uma das coisas que a gente trabalha. Então, veja que minha empresa já tem trabalhei 10 anos como autônoma primeiro, depois que eu fui fazer a carreira empresarial.
E aí, tem 20 anos, né, de empresa. Aí você está começando uma outra empresa. A Cognita fez 1 aninho a semana passada, né? Então, assim, claro, a gente quer que isso é um outro segmento, né? Por que não? Né? Por que não? Trabalhar a gestão de pessoas, trabalhar essas pessoas para elas acreditarem que elas podem ser sucesso, né? E eu acho, assim, que quando a gente ama a fisioterapia, a gente se incomoda demais em ver pessoas que estão nela e não estão fazendo o melhor por ela, né? Então a gente quer melhorar isso, né? A gente quer... A ideia do Fisioterapeuta 4.0 foi exatamente essa. Eu, Dr. Douglas, Dr. Tiago, a gente se juntou no mesmo propósito de elevar a régua, de subir a régua. Por isso que é um foguete. Por isso que somos fisionautas. Somos astronautas desse novo futuro que está chegando, que está agora já. E queremos colocar nessa nave espacial, né, profissionais de qualidade, profissionais comprometidos, com responsabilidade, que amam a profissão e que querem fazer o melhor por ela, né? Por isso que, com certeza, o Cognita... E hoje tem certificação para a profissão, né, para a categoria. Então, assim, as pessoas têm que estar ligadas. Como é que você consegue ter uma certificação de qualidade, né? Então, tem que estar antenado com o que está acontecendo. Tem muita coisa acontecendo e as pessoas, às vezes, não conseguem, né, ver que existe um horizonte, né? Mas tem uma teoria disso, mas depois a gente conversa sobre. Liga. Não dá mais tempo não, depois eu falo dessa teoria. Aniela, a gente, enquanto Cognita, queria muito agradecer, né? A gente só está agora, acho que com uns 2 minutinhos. A gente queria muito agradecer a sua presença aqui no nosso bate-papo. Foi uma honra. Eu acho que é coisa para a gente continuar aí conversando, né? E é um assunto que a gente ama. Mas, assim, foi valioso esse momento. Vai ficar salva no nosso Insta, tá? Esse bate-papo. E a gente só tem a agradecer a disponibilidade de vocês estarem aqui hoje com a gente, tá? Obrigada. Imagina. Muito obrigada pelo convite. Eu amei, me senti em casa. Obrigada a todos que estão participando até agora. Que o pessoal participou muito, acabou que nem deu tempo pra gente... Tá vendo que eu falo muito? Nem deu tempo de ver os comentários todos. Muito obrigada pelo convite. O Fisioterapeuta 4.0 está à disposição. Todos escutem no podcast. Estamos em todas as plataformas. E no Instagram, @AnieleMartins e @Fisioterapeuta 4.0. Nos segue e também, né, fica antenado com as novidades que estão surgindo aí. Muito obrigada e boa noite para todo mundo. Obrigada, Pepita. Uma honra estar aqui com você. Obrigada a você e obrigada a todos. Beijo. Beijo. Obrigada, gente. Logo a gente vai estar em Caruaru para a gente tomar aquele café. Oba, por favor, né? Por favor, estou lhe esperando. Tá joia. Um beijo. Beijo, boa noite, gente. Boa noite, Tchau. Tchau.